Olá, Nutris e futura Nutris, sejam muito bem-vindas novamente ao canal. O que a gente vai falar hoje? Dinheiro, faz-me rir no nosso bolso que é bom. Vamos dar uma olhada no nosso salário, vamos ver quanto é que estão pagando pra gente. Vem comigo. Bolso que é bom, vamos dar uma olhada no nosso salário. Olá pessoal, meu nome é Andressa Marques e eu sou nutricionista de produção. Como eu disse no outro vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre salário. Por que a gente vai conversar sobre salário? Quando eu comecei, saí, primeiro emprego, quando eu comecei como trainee e o salário era, quase nada. Mas eu não tinha experiência, eu tinha que aprender. Aceitei essa vaga ganhando pouquinho, não era tão pouco, tá? Mas em relação a sair pro mercado de trabalho, assim, o que a gente tem hoje era bem pouquinho. Mas para quem não tinha nada, então eu estava super, hiper, mega feliz. E aí eu fiquei nesse trabalho assim mais ou menos uns 7 meses. E aí depois desse eu fui chamada para um outro, eu fui convidada para trabalhar em um outro trabalho e saí desse, e aí eu tive a opção de pedir um aumentozinho, né, já que eu estava saindo de onde eu estava e fui convidada para o outro, e aí eu pedi um aumentozinho para mim. Nessa época eu ainda trabalhava em Minas Gerais, que lá vocês vão ver aqui nos dados que eu vou falar para vocês, o salário não é tão alto assim. Eu vou falar com vocês quanto que eu comecei recebendo, tá? Há 6 anos atrás, o meu primeiro salário foi de R$1.000, que caía para 800 e pouco com os descontos todos, tá? Mas era trainee na época. Então aí eu mudei de trabalho, pedi um aumentozinho e beleza, fiquei ali uns 2, 3 anos trabalhando em Minas Gerais. Me mudei para o Rio de Janeiro, me vi tendo que começar tudo de novo, porque quando você está no local, você tem aquela experiência, você começa a ficar conhecida até naquele local. E eu estava num estado totalmente diferente, as pessoas não me conheciam, não conheciam a instituição que eu tinha estudado. Então eu tive que começar novamente, o salário diminuiu de novo. E aí, né, até você ficar e conquistar, e vai procurando outro emprego, e vai outro emprego, e vai outro emprego. Então assim, até eu chegar no nível salarial que eu tenho hoje, que eu vou falar pra vocês que não é aqui, mas não é aqui também não, é bacaninha, dá pra viver bem. Poderia ser melhor? Toda a gente sabe que poderia, né? Mas, né, a gente vai crescendo aos poucos. Mas aí eu vim falar exatamente sobre isso, sobre essa questão salarial, que no Brasil todo tem muita diferença desse piso salarial. Vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho como é que funciona. Nós temos o federal, o Bambambam, certo? Aí ele tem uma média lá, um piso salarial pra gente, que é uma média, uma base que vai valer para todos os outros estados. Ok, então vamos lá. O Federal de Nutrição, ele tem como piso... gente, eu tenho uma colinha aqui, tá? Que eu estudei, fiz a colinha aqui pra gente, tá? Então o piso nacional é R$ 2.558. Esse é o piso nacional. Quando você procura saber os honorários do nutricionista, tem toda uma tabelinha lá sobre quanto você vai cobrar para fazer um manual de boas práticas, para virar clínica, para home care, o que você for ser de nutrição. Você vai lá nessa tabelinha e você vai ter uma base. E tem essa tabela, é só você colocar lá honorários. Você pode se guiar por ele. Ou então, cada estado tem a sua base, a sua tabela, pelos sindicatos de nutrição. Eles fazem lá as negociações e tal, e cada um tem o seu valor, tá? Eu andei pesquisando sobre os principais. Na verdade, eu tentei olhar no Brasil, assim, aquelas capitais. Vamos começar aqui onde eu estou hoje em dia, que é no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Então, aqui o piso, tá? Que foi essas informações eu tirei todas dos sindicatos nutricionistas. Então a informação que tem lá é a que eu vou passar aqui para vocês. Então, daqui do Rio de Janeiro tá R$ 3.003. Isso, gente, é o
piso, tá? Eu quero deixar bem claro, não é que todas ganham R$ 3.003. E isso é focado em alimentação coletiva, em nutrição de produção, ok? A clínica e outros tem que olhar lá porque eu não especifiquei isso, eu especifiquei a minha área aqui, que é produção, tá? Então o piso tá R$ 3.003, convenção 2016-2017, para 44 horas semanais. Trabalho, isso aí. Piso em Minas Gerais, vamos lá, vamos voltar para minha terrinha, Minas Gerais. Oh, Minas Gerais. Então, em Minas Gerais, o piso, ele tá R$ 2.558. Esse é o piso. Por que vocês, lá na frente vocês vão ver por que eu tô focando que esse é o piso, tá? Então, pelo sindicato, o piso é R$ 2.558. Se vocês repararem bem, é o mesmo do nacional. Isso mesmo, a tabela de Minas Gerais é igualzinha à tabela da federal nossa de nutricionista, do Conselho Federal, tá? Então, o piso lá em Minas Gerais está R$ 2.558 pelas 44 horas semanais. Piso em São Paulo. São Paulo aí aparece pra mim uma novidade que eu não sabia, mas São Paulo tem, eu achei super bacana. Qual que é isso? Como é que funciona lá? Então, para 44 horas semanais, ele vai pagar R$ 2.448,37, tá? Esse valor, ele é aumentado se o nutricionista tem mais de 18 meses de experiência. Com 18 meses de experiência ou mais, vai para 2.917. Achei isso bacana, valoriza, né? Você teve aprendizado e tal. Porque realmente, quando a gente começa, é uma coisa mais difícil. E aí depois você tem a sua experiência e você tem um macetinho, vocês têm a manha, a gingada ali pro negócio. E você mereceu um pouquinho a mais por isso, nada mais que justo. Piso no Espírito Santo, ele está R$ 2.400 para 44 horas semanais. Piso em Santa Catarina, R$ 2.837 por 44 horas semanais. Santa Catarina tem um piso regional de referência de 2.837 para 44 horas semanais, ok? Porém, aqui mesmo no site eles falam que isso serve só para os locais que não têm os acordos coletivos. E em Santa Catarina tem este acordo coletivo de 2018, certo? Onde declara-se o valor base da categoria, né? O piso salarial está aqui. Piso salarial R$ 2.532, R$ 2.516,35. E aqui embaixo ele vai especificando para aqueles que já recebem um valor, o aumento que é para colocar para cada base, tá? Então tá aí, nós temos o piso, que é pelo sindicato, e tem a convenção do trabalhador, que é de alimentação coletiva. Piso no Mato Grosso do Sul, que enfim, os tambores, R$ 3.272 por 40 horas semanais, ok? Piso na Bahia, R$ 3.422 por 40 horas. Na Bahia também tem aqui uma novidade aqui pra gente, que é a carga horária da jornada de trabalho. A gente vai ver que tem outros também. Então, 20 horas, 2.300, 30 horas, 2.700 e as 40 horas, que são os 3.422 que eu acabei de falar. Bom, né? Mas eu acho que eu vou mudar para Bahia. Piso do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina, R$ 2.514,23, ok? Piso no Ceará. Então, vamos lá. Ceará, terrinha boa, né? Acho que eu vou mudar para o Ceará, simplesmente por puro prazer de conhecer a cidade, de ver uma praia, né? Aquele prazer de conhecer um lugar novo. Piso no Ceará, R$ 4.344.
4 mil, ó, quase lá a gente tem, né, aí no plenário, uma votação aí pra gente, pra chegar a um piso de 4.600 e poucos reais. O Ceará tá quase lá, 4.344, por 40 horas semanais. No Ceará também tem aquilo que eu falei pra vocês, que é muito interessante, que é o quê? As horas que trabalha-se é o valor do salário. Então, por exemplo, para 30 horas é 3.620. Então, pô, eu não vou pagar pra você, Nutri, 40 horas semanais, 4 mil reais, que eu não tenho dinheiro para te pagar isso. Então, você trabalha para mim 30 horas semanais, e aí eu te pago 3.600, beleza? Beleza, fechado, assinado o contrato, ó, vamos trabalhar, ok? Então, para vocês verem no Ceará, pra gente ter uma média, assim, de salário, para você ganhar aproximadamente o que a gente ganha em outros estados, ou até mais um pouco do que eu piso em outros estados, você trabalha 20 horas semanais. Acho que eu vou pro Ceará. Nada de interesse, tá, gente? Então, Pernambuco, piso R$ 2.703, também por 44 horas semanais. Amazonas, por que eu quis lá Amazonas? Então, depois de ver lá no Ceará, eu falei, gente, será que é porque o Ceará é longe? Será que é por isso que o salário lá é maior? Que, né, é um lugar mais longe. Eu pensei assim, então eu vou lá no Amazonas ver como é que é o salário lá, que é o lugar mais afastado e mais difícil de locomoção. Mas o piso lá no Amazonas está 3.920. Mas lá a gente sabe que nós temos várias dificuldades, se não for no centrão do Amazonas. Eu tenho uma Nutri que está no meu Instagram lá, e eu vejo ela lá trabalhando com os índios, e ela é clínica, né? Então, assim, ela tem aquela dificuldade, tem que inventar certos tipos de lugares para atender, porque não tem consultório, ela atende ali no meio da terra, e aí tem que tratar de desnutrição e a pessoa não tem condições. É bem complicadinho, mas um salário mais alto eu acho que tem que ter sim, porque é um lugarzinho mais complicado pra gente trabalhar, né? Fui lá no Pará, dá uma olhadinha lá no Pará também, Pará, 2.954 por 44 horas semanais. E Goiás, ó, Goiás, delícia, R$ 4.008 por 44 horas semanais. Esses três últimos, Amazonas, Pará e Goiás, também tem aquela classificação de você, igual o Ceará, de tantas horas ganha tanto, tantas horas ganha tanto, tantas horas ganha tanto. Ok? Então, assim, essas são as médias de alguns estados do nosso Brasil, nossos Brasis que nós temos aí afora, né? Porque são diferenças de sotaques, culturas, então nós temos vários Brasis. E nós vemos também que no pagamento, no Faz-me Rir também, tem essa diferença aí pra gente, que é Nutri. Que é uma profissão que hoje em dia a gente luta principalmente, eu não vou falar tanto que é a questão salarial, vou falar pelas horas. As horas semanais trabalhadas é uma coisa mais complicada, é uma profissão que a gente exaure, puxa muito a energia da gente, porque é muita atenção que você tem que ter em todos os setores. E lembrando, a gente não vai aprofundar aqui, mas eu queria comentar que todas essas vagas, todos esses pisos são para nutricionistas de nutrição. E essas vagas... Ai, que burro, dá 0 para ele! De nutricionista de produção, desculpa. E todas essas vagas, elas são focadas na cozinha industrial. No cozinha industrial, que depois a gente vai conversar sobre isso, que você vai ter que ser nutricionista, você tem que ser gerente, você tem que ser RH, você tem que ser gestora de pessoas, você tem que ser psicóloga, você tem que ser não sei quantos nutricionistas em uma. Então você chega numa pilha e sai esgotada. Mas é muito gostoso, é uma ótima profissão. Mas é uma profissão que você se torna 1001 utilidades, né? Então o salário sim tem que valer a pena para compensar aquele trabalho que você faz. Eu gosto muito de ser nutricionista de produção e tá, beleza, gosta muito. Você tem que ser valorizado pelo tanto que você se dedica à sua profissão. Então uma das coisas que a gente questiona muito é os horários. A gente
tivesse uma quantidade de descanso a mais, eu acho que a gente produziria mais nas nossas horas que a gente trabalha. Mas isso é uma conversa para um outro vídeo, ok? E aí, lembrando aqui que tem uma variação nesses salários do quê? Responsabilidade técnica. Você ir presa a qualquer coisa que acontecer. Então, pela responsabilidade técnica, eu não foquei muito nisso. A gente vai falar sobre isso numa outra oportunidade. Mas a responsabilidade técnica varia aqui de aumento de 7% até 30% em alguns estados em cima do seu salário. Também vai variar de estado para estado, tá? Então, passei aqui para vocês um pouquinho do piso salarial. Nós vimos valores que são estipulados como menor do que isso, você não pode trabalhar. Vamos um pouquinho para a realidade? Não peguei em todos os estados, porque as informações realmente ficaram um pouquinho difíceis de conseguir, porque eu dependo de dados de terceiros, né? Quando você depende de dados, você depende que façam pesquisas e não tem muito em outros estados. Então, as pesquisas que eu peguei aqui de média salarial são de alguns estados. O que significa que eles pegaram várias nutricionistas, perguntaram para elas quanto que elas ganham e tiraram a média desse salário. Piso de São Paulo, 2.448, com 18 meses de experiência, vai para 2.917. Então, nós temos aí São Paulo, a média de 2.336. É uma média salarial. É o que a pesquisa falou lá, somou, dividiu, 2.336, tá? Então, é igual foi falado do piso? Não, não é. É bem abaixo, principalmente para quem ganha acima dos 18 meses de experiência, né? Rio de Janeiro, piso, lembrando, R$3.003 e a média R$2.487, tá? R$2.487. Piso Espírito Santo, 2.400 e a média 2.182. Aí a gente falou um pouquinho sobre o faz-me rir, o que entra no nosso bolso, paga as nossas contas e que faz tudo pra gente. Então varia de estado para estado, certo? Tô pensando seriamente de ir lá conhecer o Ceará. Varia muito também se você tá disposta, né, a sair da sua cidade, procurar vaga em outra cidade e mudar totalmente a sua vida. Eu vim aqui pro Rio de Janeiro por motivos particulares e acabou se tornando uma coisa profissional também para mim. Então, para mim, deu certo. Então, o estado que você tá, como é que é? O salário é esse mesmo? É isso que se recebe? É valorizado? Fiquei curiosa. Tem alguém aí do Ceará que tem essa média, que ganha tanto? Delícia, hein? Então, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Gostou, gente? Curte, compartilha. Coloca aqui, ó, curtir, ok? Aperta aí que ajuda a gente aí com cada curtida que você dá. Meu coração enche de alegria e também o YouTube entende. Ela é legal no que ela tá fazendo. Eu quero que vocês sejam nutricionistas produtivas. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Gente, demorei um pouquinho pra gravar pra vocês. Minha garganta, ó, deu ruim, mudou o tempo aqui no Rio de Janeiro. Aqui sempre tá calor, né? Eu custei pra me acostumar aqui no Rio de Janeiro, sempre quente, sempre quente. Aí na hora que dá uma esfriadinha, o corpo, ó, vai lá pra baixo, tá? Então minha gargantinha ficou ruim, vocês vão reparar que eu tô meio fanhosa. E aí, algumas vezes posso ficar meio rouca ainda, porque ainda tô me recuperando. Mas eu vou gravar esse videozinho que eu tava morrendo de saudade de gravar vídeo, tá bom?